Tá aí a coletiva do técnico Renato Portaluppi após o jogo entre Brasil de Pelotas e Grêmio. Mas no final o Grêmio conseguiu essa importante vitória fora de casa. Parabéns pelo resultado. O mais importante é o resultado, né? A gente sabe que a gente precisa melhorar bastante em todos os sentidos, mas faz parte, né? Início do campeonato, muito calor, o adversário não dando muitos espaços pra gente, o gramado ruim. A gente já sabia que nós iríamos encontrar esse tipo de gramado, como vamos encontrar outros. Infelizmente é assim o nosso campeonato raiz. Mas então é por isso que não adianta a gente exigir demais do grupo. A única coisa que eu cobrei deles no intervalo do jogo era que a gente tivesse mais vontade. Aí sim, a vontade tem que cobrar deles. Estava quente pra gente, estava quente pra eles. Por isso que eu troquei também, botei sangue novo no segundo tempo. Melhoramos um pouco, mas acho que o mais importante de tudo foi que a gente conseguiu fazer o gol, que nos deu 3 pontos, que era o nosso objetivo. Renato, eu quero te perguntar sobre centroavante. Você falou, né, do sangue novo entrou hoje, mas a pergunta é sobre centroavante e até mesmo sobre jogadores que possam estar fora do Grêmio. Não sei se você vai responder sobre isso. Hoje surgiu a informação na Argentina que o Cavani interessa ao Grêmio. Queria saber se é verdade, o que você pode falar. E sobre o André Henrique, que entrou hoje, saiu do banco de reservas, fez gol, mas você tem escolhido o João Pedro Galvão para iniciar a partida. A gente tem que dar uma sequência pro João, né? O ano passado não teve tanta sequência assim por causa do Soares. O André eu conheço bem, o João era necessário que ele começasse a jogar esse ano, dar uma sequência para ele mostrar por que ele veio. Fiquei feliz com o último jogo dele, que ele fez o gol. Hoje ele iniciou de novo, mas hoje a equipe toda não esteve tão bem assim, devido ao calor, devido ao gramado, enfim. Início de temporada é assim mesmo. Então a gente tem que dar confiança, tem que dar espaço para o jogador mostrar o futebol dele. Ele de uma forma ou de outra, quando ele não faz gol, mas ele é um jogador que briga bastante, nos ajuda. E vai ser assim, esse revezamento deles aí na frente, tanto com o João como com o André. Acho que o mais importante de tudo é quando a gente consegue as vitórias, né? Independente de quem faça os gols. Quanto ao Cavani, você sabe o quanto que eu respeito todos vocês. Ontem mesmo o presidente mandou um ofício para um colega de vocês da imprensa, desmentindo a contratação do Gabigol. Nunca houve esse papo aqui dentro da arena, nunca houve o papo entre quem manda no futebol aqui dentro do Grêmio. E mais uma vez eu vou pedir para vocês, o colega de vocês, seja ele quem for, não ficar inventando história, não ficar falando besteira, que é mais uma barrigada que vocês estão dando, que eu estou dando a minha palavra, que não existe nenhuma situação quanto ao Cavani. Por que eu falo isso? Eu respeito o trabalho de vocês, mas vocês que eu digo um ou outro, pega uma informação, vai lá, joga no ventilador, não quer saber se é verdade ou é mentira. E aí o que acontece? Fica iludindo o nosso torcedor com A, B ou C, coisas que nunca saíram esses nomes de dentro do Grêmio. Então o Grêmio tem um treinador, tem um presidente, tem um vice-presidente, tem um executivo. Desses 4, sempre a gente decide as melhores coisas para o Grêmio. Então esses 2 nomes, não toque mais nesses 2 nomes, que não tem nenhuma possibilidade de nenhum dos 2 jogadores, com todo o respeito a eles, virem. Então não fiquem, alimentando o torcedor, não fiquem inventando história. Se não tem assunto, se não tem papo, não inventem, por favor, porque senão daqui a pouco nós vamos começar a mentir para vocês também. Entendeu? Aí vai ficar ruim. Parabéns pela vitória. No fim da temporada passada, tu destacou que o Campeonato Gaúcho seria utilizado para testar os jogadores vindo das categorias de base. E que tu só não faria isso caso a diretoria fosse contrária. No início desse Campeonato Gaúcho, tu não tem utilizado tanto os guris das categorias de base do Grêmio. Por quê? Os garotos estavam na copinha, né? Estava até esses dias e agora está tendo um jogo a cada 3 dias. Alguns garotos eu tenho aproveitado, sim. Outros, aí entra o problema dos empresários que acham já que os jogadores são Messi, entendeu? E não vai ter essa facilidade para a renovação do contrato deles, não. O Grêmio tem um padrão, todos eles estão seguindo o mesmo caminho e o Luiz Wagner, que é o executivo, está de parabéns pelo caminho que ele tem tomado. Antes o jogador precisa mostrar. Chega de ver o jogador ganhando um salário muito alto antes mesmo de provar. Então tem os gatilhos. Começa com um salário bom, com todo o respeito a todos eles, é assim que a gente tem feito com os garotos. Começa com um salário bom, tem os gatilhos, automaticamente o salário deles vai aumentando, dependendo do que ele apresenta dentro do campo. A gente não pode começar dando um salário altíssimo antes de ver o que ele vai fazer dentro do campo. Depois, se começa a jogar, que a gente sempre espera que isso aconteça, começa a jogar bem, imagina para onde vai o salário dele. E aí tem o lado A e o lado B da moeda. E se não aproveita as oportunidades? Tem um salário alto, se acomoda.
Então o torcedor pode ficar tranquilo que nós estamos no caminho certo, a gente sabe o que a gente está fazendo, todos os garotos vão ter aos pouquinhos as oportunidades deles, desde que renove o contrato, desde que os empresários não acham que os jogadores são, como eu já falei, um novo Messi, entendeu? Antes eles mostrarem dentro do campo. Então no momento que eles vão renovando o contrato, no momento que eles ficarem satisfeitos também com o contrato que o clube está dando para eles, que é muito bom, a gente aproveita mais os garotos. O Gustavinho, por exemplo, não está aqui hoje, justamente por causa desse problema. Então, o jogador, eu já falei para ele, tem todo o direito de assinar ou não, mas o padrão do Grêmio é esse. Chega de começar a dar um salário alto, antes do jogador mostrar dentro do campo. No momento que ele mostrar, aí tem os gatilhos. Renato, a gente fala muito a respeito, se fala muito a respeito da busca do Grêmio por um centroavante de impacto. Como é que é para ti trabalhar principalmente com o JP Galvão e com o André Henrique para eles se manterem com confiança e jogando e com confiança até que esse nome de impacto chegue ao ataque do Grêmio? Eu passo toda a confiança para eles, tanto um quanto o outro, muito satisfeito com os dois. O ano passado nós tínhamos o Soares, então eles sabem que o Grêmio vai disputar estadual, vai disputar a Copa do Brasil, vai disputar a Libertadores, vai disputar Brasileiro. É necessário um grupo grande, um grupo com qualidade. Então esse atacante a gente quer, como a gente quer mais 2, 3 jogadores em outras posições. A gente não vai falar as posições, mas não vai falar os nomes dos jogadores. Hoje o Grêmio tem uma certa quantia para gastar, mas hoje em dia está difícil encontrar um jogador. E a gente não pode sair para dar uma satisfação para o nosso torcedor ou para você, sair contratando qualquer jogador, de repente chegar aqui e não é aquilo que a gente esperava. A gente não pode errar nesses tiros. Já não tem muito dinheiro. E o pouco dinheiro que a gente tem, a gente procura demorar um pouquinho mais, mas a gente vai procurar acertar nas contratações. O torcedor pode ficar tranquilo que nós não estamos parados. Nós estamos nos movimentando, mas está difícil para todo mundo. Está difícil para até outros clubes que têm muito dinheiro. Então, muita calma nessas horas para a gente não dar o tiro errado. Renato, a gente fala dos garotos, mas também veio um jogador experiente e hoje mais uma vez jogou, que é o Marquezin. E você já havia falado, né, que você deu oportunidade no ano passado para os goleiros e o Grando terminou boa parte da temporada como titular. O quão foi importante, né, ter o Marquezin no grupo e o quão ele está te dando segurança no gol, ter um jogador experiente como ele, campeão de Copa América, chegado do futebol europeu para o time do Grêmio? É mais um jogador que veio para nos ajudar, independente da idade. Eu acho que eu estou satisfeito com meus goleiros, tanto é que nos ajudaram bastante ano passado, tanto o Chapecó como o Kaique. E agora chegou mais um goleiro, até porque saíram 2. Eu acho que é essencial, quanto mais forte nós tivermos jogadores no grupo, de qualidade, jogadores que são experientes também, junto com alguns garotos que a gente tem, é fundamental você mesclar o grupo com juventude e experiência. Então é mais um que chegou para nos ajudar, como vão chegar mais 2, 3 para nos ajudarem. Deu? Renato, em uma coletiva do ano passado você falou que o André Henrique tinha alguns defeitos. Visto que teve uma pré-temporada e eu tenho quase praticamente um ano que ele está no Grêmio hoje no clube, além do entrave que tem para contratar um centroavante, você acha que ele mudou um pouco de patamar e que ele pode assumir um protagonismo maior dentro do clube hoje? Vai depender dele. Você não viu como o André chegou aqui. Hoje o André pode ter certeza que melhorou bastante. Isso mesmo ele pode falar, você pode fazer essa pergunta para ele. E ele tem todas as condições de evoluir ainda mais. Aí você fala que ele está aqui um ano. Ele não teve tantas oportunidades assim o ano passado, porque devido ao Soares, o próprio João Pedro também passou por isso. Este ano ele está tendo algumas oportunidades, eu conheço bastante. Ele pode subir ainda mais de produção. A gente continua lapidando ele tem um defeito que eu falo bastante dele, não vou falar aqui. E ele vai melhorar no momento que ele parar de ter esse tipo, digamos assim, até infantil dentro do campo. Por ser um atacante de área, ele precisa ser mais esperto nesse sentido. Então as oportunidades estão aí. Eu acho que todo mundo viu isso, tanto é que o Grêmio investiu bastante nele. Investiu 1.200.000 euros na compra de 50%, 40% do passe dele. Então está todo mundo vendo ele. É um jogador jovem que eu tenho certeza que vai nos ajudar bastante ainda. Renato, talvez o detalhe que tenha pegado mais assim na última entrevista do Brum tenha sido esse prazo que ele deu, essa data, né, do final da janela europeia do dia 30. Dá para se falar que o Grêmio espera realmente essa janela e que esse jogador pode realmente vir de fora e não aqui do mercado brasileiro? Talvez sim, talvez não. A gente está trabalhando.
Eu tenho feito minhas ligações juntamente com a diretoria. Mas aquilo que eu falo, às vezes tem o dinheiro, mas é difícil, né? Por causa que nem sempre você vai encontrar um jogador disponível. E é difícil você encontrar um jogador disponível para chegar e cheguei, entendeu? A gente tem esse dinheiro, mas a gente não encontra esse jogador, então é muita calma. Independente do dia 30 ou não, é aquilo que eu falei. Pode ser antes, pode ser depois, a gente está trabalhando. O importante é a gente não errar. Não errar. Não adianta a gente se precipitar. Trouxemos esse jogador. E de repente não era aquele jogador que a gente queria. Então a gente conversa bastante com o presidente Guerra, a gente conversa bastante com o Bruno, com o Luiz. A gente faz sempre reuniões, a gente conversa bastante. A gente está se movimentando. Mas muita calma para a gente não errar. A gente não vai sair contratando por contratar, para dar satisfações para A, B ou C e de repente não é aquele jogador que a gente espera para nos ajudar. Renato, no primeiro tempo o Grêmio teve muita aproximação e também ultrapassagem com o Lucas Bessosi e o João Pedro pela direita. Não conseguiu fazer isso no lado esquerdo com o Reinaldo e o Natan Fernandes. Tanto que o gol no segundo tempo sai de uma jogada em que há uma aproximação e há a ultrapassagem do Vijaçante e a boa colocação do André Henrique dentro da área. Por que o Natan Fernandes e o Reinaldo eles não têm conseguido ser mais incisivos, fazer essa ultrapassagem, não conseguiram fazer isso no primeiro tempo? Bom, eu tenho falado para vocês desde a primeira rodada que eu estou rodando o grupo, estou dando oportunidades para todo mundo, independente da idade, independente da posição, o jogador tem que aproveitar. Como eu sempre falo para vocês, eu falo para eles, a fila anda. Então você tem que aproveitar as oportunidades. Se você não aproveitar as oportunidades, seja quem quer que seja, independente da posição, está todo mundo vendo, está todo mundo analisando. Então, se estiver dando condições de continuar no jogo, continua. Se não, vai dando espaço para o companheiro, e aí é com esse. Quem ganha a posição dentro do campo são os jogadores. O treinador, no momento que vê um jogador que vai ajudá-lo, não vai deixar ele no banco, vai botar ele para jogar. A princípio, volto a repetir, mas alguns jogos vamos rodar o grupo. Depois, sim, aí sim a gente vai começar a ver realmente quem começa os próximos jogos. Obrigado. Fechado, então, a entrevista.